E hoje nós vamos para mais um Ferro Respostas. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas e às vezes de quarta-feira também. Hoje nós vamos para mais uma edição de nosso Ferro Respostas, vídeo onde eu esclareço as dúvidas deixadas por nossos amigos membros e inscritos aqui nos comentários. Então, se você tem alguma dúvida sobre ferrovias, deixe aqui nos comentários que eu posso estar selecionando para um futuro vídeo. Bruno Duran, uma pergunta: existe algum projeto de reativação de alguma locomotiva elétrica antiga no Brasil? Bruno, não existe nenhum projeto de reativação de alguma locomotiva elétrica antiga no Brasil. Restaurar uma locomotiva elétrica é algo custoso e, na maioria dos casos, para não dizer todos, não existe mais peças de reposição para se tornar-se locomotivas operacionais, e nem trechos onde elas poderiam rodar. Afinal, linhas eletrificadas como das Supervias, CPTM, MRS na cremalheira, elas não podem receber locomotivas de terceiros. Quer dizer, poder pode, mas por normas internas das empresas, isso é proibido. Afinal, se a locomotiva elétrica de um terceiro der um problema e danificar a rede aérea, imagine o quanto isso vai custar, seja para passageiros, seja para cargas, o tempo de reparação. O que existem são algumas locomotivas que estão em melhores condições. Por exemplo, aquela Metropolitan Vickers de bitola métrica que está na rotunda de São João del Rei, pelo menos até por volta de 2019, quando se tem as últimas informações dela, ela se encontrava praticamente inteira. Ou seja, em teoria, se colocasse ela embaixo de uma rede aérea e ligasse, ela funcionaria. Provavelmente explodiria tudo, porque depois de 40 anos sem funcionar, os componentes que precisam de lubrificação estariam ressecados. Uma locomotiva antiga que também se encontra operacional e paralisada é uma das Hitachi da MRS. Entretanto, uma outra pessoa fez uma pergunta a respeito disso e eu vou respondê-la em seguida, dando mais informações. E eu espero ter esclarecido sua dúvida, meu amigo. Muito obrigado por sua participação. Bud. Oi, boa noite, tudo bem? Todas as Hitachi elétricas foram baixadas? Só restou a Hitachi de socorro a diesel? Existe intenção da MRS de substituir essa locomotiva por alguma mais nova? Amigo, no caso, as Hitachi elétricas nem foram baixadas. Elas continuam na frota da MRS. Elas apenas não são mais usadas. Embora 2 unidades sejam mantidas em condições operacionais. Pelo menos alguém, se não me engano, há 1 ou 2 anos, falou aqui nos comentários que participou dos testes feitos pela MRS dentro das oficinas da Lapa, na área em que ela tem suas instalações, onde essa locomotiva foi ligada, rodou por alguns metros dentro do galpão, foi e voltou e foi desligada de novo. E como é uma área que é mantida sob vigilância, não há acesso de pessoas sem autorização, então essa locomotiva continua em condições operacionais. Já as outras unidades, eu sei que algumas estão meio canibalizadas e outras estão apenas paralisadas. Mas nenhuma foi oficialmente baixada daquelas que a MRS pegou. Todas elas estão apenas guardadas. Sobre a Hitachi Diesel, se não me engano, existem 2 unidades ainda operacionais, que ficam em revezamento, enquanto uma está em manutenção, a outra está em operação. E eu realmente não tenho informações sobre se a MRS irá substituí-las. Como são locomotivas já meio antigas, provavelmente isso vai acontecer em algum momento. Mas por qual modelo e quando isso vai ocorrer, isso eu já não tenho essa informação. Eu espero ter esclarecido sua dúvida, meu amigo. Muito obrigado por sua participação. Trens da Rumo em Maranhão 2025. Olá, JJ, tudo bem? Queria saber o que aconteceu com aqueles carros de aço inox, se não me engano, série 1000, da antiga Fepasa que estavam na estação de Bauru, São Paulo. Amigo, esses 2 carros
que inclusive foram os protagonistas do último trem de passageiros do estado de São Paulo, em março de 2001, eles ficaram na estação de Bauru até 2019. Em 2015, eles foram cedidos para a BPF. Inclusive, na época, eu fazia parte da associação e fui um dos intermediários entre a BPF e os grupos preservacionistas de Bauru na época, na negociação para retirar os carros de lá. Isso não ocorreu imediatamente, porque a linha onde eles estavam não tinha mais ligação com as linhas principais, onde ainda passavam trens. Então foi necessária alguma logística, que só se concretizou depois de alguns anos. Em 2019, eles foram retirados de lá e levados para São Paulo, capital, sendo que a BPF os cedeu por comodato para a CPTM, que os restaurou e atualmente são operados junto com os outros 2 carros de aço inox que também são da BPF e também estão cedidos para a CPTM, do Expresso Turístico. Então aqueles 4 carros que você está vendo, os 4 na verdade pertencem à BPF e estão emprestados para a CPTM, e 2 deles são esses 2 carros que estavam em Bauru. Eu espero ter esclarecido sua dúvida, meu amigo. Muito obrigado por sua participação. Trens da CBTU 2. JJ, por que a Alco, American Locomotive Company, faliu? Amigo, existem diversos motivos. Eu vou falar alguns aqui, mas saiba que existem outros. Então se alguém comentar aqui embaixo, não vai estar errado. O que aconteceu é que, na época em que começou a Segunda Guerra Mundial, a Alco já estava desenvolvendo locomotivas a diesel. Ela já tinha suas locomotivas RS-1 quase concluídas, os protótipos para iniciar em testes. Entretanto, a EMD, Electromotive Division, da General Motors, elas já tinham aquelas locomotivas FT, que deram origem às F7, praticamente em operação, já estavam entregando algumas unidades para algumas ferrovias. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, em 1941, por um acordo entre todas as empresas, todos os sindicatos do país e o governo, na verdade acordo não, uma imposição do governo, a EMD ficou responsável por construir exclusivamente locomotivas diesel, a Alco e a Baldwin ficaram exclusivas com locomotivas a vapor, embora a Alco ainda pudesse desenvolver o modelo RS1, desde que todas as unidades que estavam já na linha de produção, cerca de 30, e algumas que já haviam sido entregues para algumas ferrovias, fossem transferidas para a União Soviética, que precisava de locomotivas. E durante todo o período da guerra, a Alco não pôde dar continuidade na construção e desenvolvimento de modelos, enquanto a AMD já tinha o modelo dela pronto e estava vendendo. Quando a guerra acabou, a AMD já estava pronta para lançar a F7, que até aquele momento só tinha lançado e só estava em construção as FTs, e a Alco teve que retomar o projeto das RS1. Além das S1 e outras locomotivas que ela estava desenvolvendo antes da guerra. Então o que aconteceu foi que a AMD tinha muito mais capacidade em um produto pronto que rapidamente tomou conta do mercado, deixando as sobras para a Alco. Ainda assim, a American Locomotive Company teve condições nos primeiros anos de bater de frente com a AMD, principalmente no mercado de exportação. Basta ver que aqui no Brasil, praticamente todas as primeiras locomotivas diesel foram da Alco. E mesmo no mercado norte-americano, ela conseguiu certa aceitação dos seus produtos. Entretanto, logo depois, por volta de 1957, 48, os motores que ela fazia em parceria com a General Electric começaram a dar muitos problemas. E, inicialmente, a Alco culpou os clientes, mas depois ela percebeu que era um erro de projeto. E se passou cerca de 1 ou 2 anos para ela resolver esses problemas. Tempo em que a AMD foi nadando de braçada, lançando outros modelos de locomotivas. Por exemplo, as GP7. Então, cada vez mais, o mercado ficou voltado para a AMD. E quando a General Electric entrou no mercado para vender locomotivas, inicialmente pequenas manobreiras, e outros tipos de locomotivas que não concorressem direto com a AMD, mas que roubavam o mercado da Alco, que estava queimada no mercado por causa dos problemas com seus motores, simplesmente a carteira de pedidos da empresa foi minguando, até que chegou um ponto em que ela não tinha mais como se manter. Não havia mais novos pedidos de locomotivas. E, se não me engano, em 1971, ela fechou as portas. Parte de seu espólio, principalmente a Montreal Locomotive Works, que era a sua subsidiária no Canadá,
acabaram sendo vendidos para outras empresas. E parte de seus projetos também foram aproveitados por outras empresas. Tanto é que, por exemplo, as EMAC MX620 brasileiras têm, se não me engano, motor álcool. Só que esse motor álcool é oriundo da Montreal Locomotive Works, a subsidiária canadense. Então, em resumo, é por isso que a Álcool acabou falindo. Ela perdeu o mercado para a AMD e logo depois para a GE. E não teve mais como continuar em suas operações. Eu espero ter esclarecido sua dúvida, meu amigo. Muito obrigado por sua participação. E muito obrigado pela participação de todos. Clique aí no gostei, se inscreva no canal e ative as notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!